E aí, tudo bem? Como é que você tá? Se você tá vendo esse vídeo ou ouvindo esse áudio, é porque de alguma forma a nossa mensagem chegou até você. Então eu quero te pedir pra você se inscrever no nosso canal e também deixar a sua curtida nesse vídeo, porque isso nos ajuda a impulsionar a mensagem de Cristo. Agora a mensagem será liberada, que Deus te abençoe e a gente se vê por aí. Valeu! Gente, se você tem Bíblia aí então, Tiago, capítulo de número 3, versículo 3. Eu queria que você deixasse aberta aí a sua Bíblia, ou então no seu celular, porque o texto que nós vamos ler está todo aí em Tiago. Nós vamos abordando alguns textos em Tiago, então fica ligado, presta muita atenção pelo que vem pela frente aí. Tiago 3,3 diz assim: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, é a língua. Olha só, olha Deus falando aí. É um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como é grande um bosque veja como é grande um bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também é a língua, é o fogo. Assim também a língua é o fogo. É um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Meu Deus. Você recebeu aí essa palavra, não? Se você puder, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela sinceridade da sua palavra, pela verdade da sua palavra revelada a nós. Nós pedimos nessa hora que o Senhor guie os nossos ouvidos e as nossas intenções para aquilo que nós precisamos aprender nessa noite. Nós te agradecemos por tudo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Você acabou de ouvir o texto que nós lemos, né? Como um pequeno órgão do nosso corpo é capaz de acabar com a nossa vida. Como um navio gigantesco que é guiado por um leme pequenininho que diz que se deve ir para a direita ou se deve ir para a esquerda. Então, da mesma forma é a língua, algo muito perigoso no nosso corpo. Você já sabia disso, não? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala aí, ó, cuidado com a tua língua. Cuida com a língua. Cuidado com essa língua. Gente, a língua é uma coisa muito séria. O texto que nós acabamos de ler, então, Tiago está falando que a língua é um órgão muito pequeno, mas é capaz de acabar com a nossa vida. Uma simples fagulha que é capaz de incendiar todo um bosque. Assim é a nossa língua. Então eu quero me atentar com você sobre a nossa língua. Sobre nós cuidarmos da nossa língua. Sobre nós cuidarmos daquilo que nós estamos falando. E nessa hora tem um monte de gente me olhando assim, com uma cara de que eu sei que eu preciso cuidar da minha língua. Você sabe que você precisa cuidar da sua língua? Eu não sei você, mas eu sei que eu preciso cuidar muito da minha língua. Porque a verdade é que, às vezes nós falamos coisas que não deveríamos, fora de horários que deveríamos, para pessoas que não deveríamos. Falamos coisas que não faz sentido nós falarmos. Mas essas coisas, às vezes, acabam escapando. Você já usou essa expressão? Ah, escapei. Você foi falar alguma coisa para a pessoa e aí você contou o segredo de outra pessoa para ela. E aí você contou algo que não deveria e você diz, escapou. Ou foi mal, ou foi sem querer. E aí você acabou de contar um segredo que era só seu, que era só para você. E a nossa língua é capaz disso. Quem aqui já ouviu uma história assim? Ó, alguém chegou para você e disse, ó, eu vou te contar uma coisa, mas não conta para ninguém. E aí a pessoa te conta essa história. E aí você, não, cara, fica tranquilo, eu não vou contar pra ninguém. E aí você sai daquela conversa e você chega em outra pessoa. E a pessoa fala, ô, fulano te contou que tal. E aí você olha pra pessoa e fala, mas ele falou pra mim que não era pra contar pra ninguém, ele já contou pra você. E aí depois você encontra umas 10 pessoas contando a mesma história que o fulano falou que não era pra contar pra ninguém. Mas o fulano já contou pra todo mundo. Já teve essa experiência aí, não? Gente, deixa eu te falar uma coisa, segredo e é para contar para uma pessoa só. Não vem com esse papo de não conta para ninguém e você conta para todo mundo. Não, eu vou te contar uma coisa, olha, mas não conta para ninguém, cara. E aí você conta para 10 pessoas. Então, o que você não deixa a gente contar para ninguém? Eu sou bom em contar para 10 pessoas, deixa que eu conto para essas 10 pessoas.
Às vezes nós causamos a fofoca. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes eu sou causador da polêmica. Eu não quero que as pessoas falem de mim, mas o que a gente dá de lado para as pessoas falar. É ou não é? Eu não quero que ninguém comente de mim, mas a gente fica dando assunto, a gente fica... Sabe, gente, então, eu quero falar com vocês nessa noite sobre isso. Sobre a importância da língua. A língua tem uma importância muito grande na nossa vida sobre pregar, sobre falar, sobre se expressar, sobre abrir o nosso coração para as pessoas. É através da nossa fala, daquilo que sai da nossa boca que nós conseguimos às vezes desobstruir sentimentos que estão nos matando. E quando nós contamos isso para alguém é como se nós conseguíssemos respirar fundo de novo. Você já teve essa sensação? De abrir o seu coração para um confidente seu e parece que você deu uma respirada fundo de novo e você tem fôlego para continuar, tem ar nos seus pulmões para ir para cima. Então, nessa noite eu quero falar com você sobre isso. Deixa eu primeiro te falar uma coisa. Tudo que sai da nossa boca só sai porque está no nosso coração. Então tudo que eu e você estamos falando... Tu tá acordado, cara? Pô, os caras estão com o teclado fechado, né, Luquinha? Ô pessoal, pedi para esse pessoal passar no RH depois, tá, Luquinha? Até que hora tu ia ficar aí sentado sem eles abrir, né? Essa é a minha pergunta. Até que hora eu ia ficar com o meu microfone falhando, né? Vai, Luquinha, toca bem bonito agora, Luquinha. Eu tô pensando, cara, o Luquinha tá aqui, né? O que tá acontecendo? Não tô ouvindo o Luquinha. O que eu tava falando mesmo? Tudo que sai do nosso coração... Gente, vocês estão bem, não? Vocês estão vivos? Vocês estão aí, não? O que sai da nossa boca é porque está no nosso coração. Tudo aquilo que nós falamos, aquilo que nós expressamos, aquilo que nós contamos, aquilo que nós dizemos, é porque está dentro do nosso coração. Você já conversou com uma pessoa que só tem notícia ruim, só fala de coisa ruim? E aí, cara, como é que tu tá? Eu tô mal, caí, quebrei a perna, tirei a clavícula do lugar. E aí, cara, como é que tu tá? Não, tá tudo, lá em casa brigaram tudo, tô sem dinheiro, perdi o emprego. E aí, cara, como é que tu tá? Aquele emprego não presta, aquelas pessoas... O cara só tem notícia ruim. Tá tudo... Tem gente muito pior do que o cara, mas o cara só traz notícias trágicas. Porque o coração daquela pessoa está cheio de notícias trágicas. Porque o coração daquela pessoa está inundado de coisas ruins. Então tudo que sai da nossa boca, gente, é o extrato exato do nosso coração. Guarda isso no teu coração. O que está saindo da sua boca é exatamente o que está no seu coração. Quer saber como está o coração de uma pessoa? Pega ela desprevenida. Para ela te contar uma história desprevenida, para ela falar alguma coisa. Já chegou em alguém e falou: e aí, fulano, me conta uma boa notícia. Aí o cara fica te olhando assim. Uma boa notícia. Tipo, não tem nada de bom ali dentro, não tem nada de alegre ali dentro, não tem nada de feliz ali dentro. Gente, a nossa língua só fala do que o nosso coração está cheio. A nossa boca só diz aquilo que os nossos sentimentos estão sentindo. Então é por isso que às vezes nós passamos por um turbilhão de sentimentos, um turbilhão de coisas, e aí o nosso coração está entristecido, e a gente está mal, e a gente está bad, e a gente não consegue mesmo orar, a gente não consegue mesmo cantar, a gente não consegue mesmo falar uma boa notícia, a gente não consegue se expressar alegres, porque nós não estamos alegres, porque o nosso coração está entristecido. Então a nossa boca só vai falar o que o nosso coração está cheio. Você acredita nisso aí ou não? Mateus diz isso: pois a boca fala do que está cheio o coração. Isso aqui não é um conto ou um pensamento. Mateus 12:34, se você estiver anotando, anota aí. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Provérbios 21:23. Hoje a gente vai caminhar pela Bíblia. Por quê? Porque esses temas são temas polêmicos. Então tudo vai ter um embasamento bíblico para você não falar que é coisa na nossa cabeça. Então vamos pela Bíblia, tá bom? Você está com a tua Bíblia aí, não? Provérbios 21:23, olha só o que o texto diz: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Meu Deus, gente. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Você está sofrendo ou não? Será que é porque a gente não está falando demais? Será que é porque a gente não está falando muita coisa? Será que é porque a gente não está contando muita história? Por que a gente sofre tanto? Por que as coisas não estão errado? Por que nada dá certo?
Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Quem pensa 2 vezes antes de falar. Quem pensa antes de agir. Quem pensa antes de comentar algo sobre. Quem reflete os seus pensamentos, os seus sentimentos. Quem reflete em si mesmo, evita muito sofrimento. Às vezes nós estamos sofrendo problemas que nós mesmos causamos. Por causa da nossa língua. Porque a gente fala demais. Porque a gente fala o que não deve. Porque a gente conta muita história. A gente está sofrendo porque nós estamos causando esses sofrimentos por coisas que falamos que não deveríamos ter falado. Nós estamos causando um sofrimento em nós mesmos. Você consegue entender que loucura? Provérbios está dizendo, coloca o texto lá de novo. Que esses sofrimentos, Provérbios 21, 23, olha só gente, quem é cuidadoso no que fala? A gente precisa ter cuidado no que a gente fala. A gente precisa ter cuidado em amar. E amar muito. Tem gente que em uma semana de conversa já está amando todo mundo. Não, cara, eu te considero. Você lembra da época do considero pacas? Você lembra? Não? Conheço faz pouco, mas considero pacas. Peraí, como que conhecendo tão pouco você considera alguém tanto assim? Existe aquela expressão, precisa comer 1 quilo de sal antes com a pessoa. Não é verdade? Gente, 1 quilo de sal demora para acabar, tá? Quando vocês casarem, vocês fizerem uma compra na casa de vocês, vocês vão ver. A gente já comprou sal de novo, não? Pelo menos 1 ou 2 vezes, né? Porque o sal demora para acabar. Você vai fazer uma panelada de comida. Não é só uma pitadinha de sal? Tem uns aí que colocam um monte, né? Aí fica tomando remédio para pressão, não sabe por quê. Porque, gente, 1 quilo de sal demora demais. E a gente não comeu nenhuma grama de sal e já está considerando pacas. Já está falando que ama. Ó, vou falar uma coisa aqui. Mas não olha para o lado que a pessoa pode estar do teu lado. Você conversou com a pessoa uma vez e você já está falando que ama. Saiu para jantar, aí dá aquele beijinho no rosto, quem é crente, né? Depois de jantar dá aquele beijinho no rosto. E assim, ó, eu te amo, minha escolhida, minha predestinada, meu amado, meu querido. E aí a gente causa na pessoa um sentimento que não é verdade. Que nessa hora não cabe nem o conheço faz pouco, mas considero pacas. E aí a gente causa na pessoa um sentimento que não é verdadeiro, porque eu não amo ele. Porque foi só um jantar. Porque foi só um lanche. Porque foi só uma janta, porque foi só um dia. E aí a gente está falando que ama. E aí sabe o que acontece? A gente causa sofrimento. Sofrimento no outro. Porque o outro acha que... Porque tem gente que é fácil para ser amada, né? Tem gente que num instantinho já está amando e recebendo amor. E você sabe do amor que eu estou falando, né? Porque aí a pessoa fica esperando. Aí existe aquele termo defraudação. Já ouviu esse termo, não? Defraudou. Me defraudou. Porque a gente mesmo causa isso na gente, sabia? Porque a gente não consegue filtrar. A gente não consegue filtrar um eu te amo de verdade. Você já viu um eu te amo de mentira, não? Aquele... Porque a gente não consegue filtrar. Às vezes a gente está tão carente que uma pessoa fala, eu te amo. Ah, cara, você me ama, cara, meu Deus, não sei o quê. E hoje a gente vive nessa geração, onde as pessoas querem ser amadas. Porque às vezes o pai não ama, a mãe não ama, o amigo não ama, a amiga não ama. E o primeiro Big Dog que pagam para vocês, você já está amando. Não é verdade, gente? Por favor, se eu estiver mentindo a alguém, faz alguma coisa. Ama a tua vida, cara. Você pode dar uma salva de palmas aí, porque quem fala ama a tua vida? Ama a minha vida, mas não paga minhas contas. Gente, assim ó, depois de um certo caminhar, uma caminhada, amigos, amigas, já se conhecemos, é legal amar, eu gosto de amar, eu amo muita gente, mas eu não consigo te amar em uma semana. Você consegue amar alguém em uma semana? Quem falou? Samuel falou? Tu é crente, hein, Samuel? Tá querendo amar demais. Cheio de amor para dar, né? Gente, de verdade, a gente brinca demais com os nossos sentimentos e com os sentimentos das outras pessoas, porque o que a gente fala causa sofrimento em muita gente.
A gente fala que ama, a gente fala que é amigo, a gente fala que gosta, a gente fala, e às vezes não é verdade, às vezes a gente está causando sofrimento. Por isso que Provérbios fala: cuidado com o que vocês irão falar, porque isso pode causar muito sofrimento, porque a gente desperta na pessoa um sentimento que não é verdade, a gente desperta na pessoa um sentimento que não é recíproco, a gente desperta na pessoa um sentimento que eu estou achando, que eu estou sentindo. Cuidado no que você fala, cuidado no falar que odeia, porque a gente fala muito sobre amar, mas também a gente fala sobre odiar. A pessoa erra com a gente uma vez: eu te odeio, você não serve para mim, você não presta, você não é mais meu amigo, você não é mais minha amiga, e uma infinidade de coisas de boas que a pessoa fez para você. E as noites que a pessoa deixou de dormir para ficar ouvindo tuas baboseiras, e as noites de sono que a pessoa perdeu conversando com você, limpando as suas lágrimas, amando você, lendo a Bíblia com você, orando com você, cuidando de você. Aí você não responde a pessoa no WhatsApp: eu te odeio. Porque um líder que é um líder não deixa de responder, porque um líder que é um líder não esquece de convidar, porque um líder que é um amigo, que é um pastor, que é um namorado, é um pai, porque é uma mãe. Eu odeio. Cuidado, gente, no que a gente está falando. Nós precisamos ter cuidado no que nós falamos, porque tem muita gente por aí que não tem o filtro que Deus está construindo em nós nessa noite. Se falam que me ama, eu amo também. Se falam que me odeia, eu me jogo da ponte, porque eu não tenho um filtro. E hoje nós estamos vivendo em dias onde as pessoas estão emocionalmente carentes. Elas querem ter algum tipo de sentimento e que as pessoas tenham algum tipo de sentimento por elas. Se seja o amor, se seja o ódio. Os haters da vida. Eu quero ver um hater ser um hater na frente da pessoa. Atrás do teclado todo mundo é hater. Atrás do teclado todo mundo dá palpitinho na cara da pessoa. Pega na mão, quer bater foto. É ou não é? Porque as pessoas só querem ser vistas, só querem ser amadas ou odiadas. Porque nós estamos vivendo em dias de carência emocional, de carência sentimental, onde às vezes os pais não estão mais amando, a família não está mais amando, a igreja não está mais amando, os amigos não estão mais amando. Aí o primeiro que fala que ama, a pessoa se entrega. Cuidado no que nós estamos falando, porque nós podemos evitar muito do sofrimento que nós estamos causando. Seja de falar que ama quando não ama, seja de falar que odeia quando não odeia. Amém? Cuidado, gente, do que nós estamos falando. Cuidado no que você está falando, porque isso pode evitar muito sofrimento. Olha só o que Tiago 3:2 diz: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar o seu corpo. Todos tropeçamos de muitas maneiras, mas quem não tropeça no falar, mas quem não, já viu aquela expressão, quem fala demais? Nós erramos de muitas maneiras, gente. Nós falhamos de muitas maneiras. Eu erro demais, você provavelmente erra demais. Mas às vezes a gente tropeça muito no falar. A gente fala demais, a gente conta história demais. A gente fala quando não deve, fala quando não precisa, fala para quem não precisa ouvir. Será que nós conseguimos buscar essa perfeição que Tiago está escrevendo? Essa perfeição que Jesus veio nos ensinar, Ele foi perfeito. E eu não estou pregando aqui para você uma teologia de se isentar das coisas, de não falar as coisas, de não expressar as coisas, de não contar as coisas. Mas é contar para a pessoa certa, é falar no momento certo. Está fazendo sentido isso para você ou não? Eu quero agora falar com você 2 Qs muito importantes. Anota aí se você está anotando, são 2 Qs muito importantes que nós precisamos aprender para nós agirmos da forma certa no que diz respeito a falar, a fofoca, a miserável da língua. O primeiro Q é o quando. Quando falar? Quando que nós devemos falar? Quando que nós devemos contar? Quando? Já estava numa roda de amigos? Você já teve essa experiência de estar numa roda de amigos e conversando sobre um assunto sério? Talvez um trabalho da faculdade, talvez um tema teológico, talvez uma pessoa contando e abrindo o coração e chorando, e do nada chega o Zé. E aí, cara, tudo bem? Cara, você não estava lá, cara, não sei o quê. Aí a pessoa está ali chorando assim, contando a história dela,
e tipo um baita ambiente sério, e o cara, cara, vocês viram lá, cara, o que aconteceu? Você tem algum amigo ou amiga assim, bobão, não? O cara não sabe o quando falar. Ou então o contrário. Tá todo mundo brincando, pai, e aí, cara, poxa, comprei isso, fiz aquilo, tava lá, pô, legal, meu amigo, minha amiga. Aí chega o cara lá. Cara, vocês viram que fulano morreu? Já teve uma experiência dessa, não? Tá todo mundo alegre, todo mundo contente e tal, sei o quê. Pô, cara, meu patrão me mandou embora, cara. Pô, cara, terminei com a minha namorada. Cara, agora não é hora, mano, a gente tá aqui brincando. Uma festa de aniversário, tá todo mundo na mesa, trocando ideia, conversando, batendo papo. Chega o cara assim. Pô, cara, mas as coisas tão caras, né? Onde é que vai parar o Brasil? Já teve essa experiência, não? O cara não sabe, o cara não tem o filtro do quando falar. A pessoa não tem o filtro do quando falar. A gente está aqui trocando uma ideia séria, conversando. O cara chega com uns papos lá de Nárnia. Ou então a gente está aqui brincando e tal. O cara chega cheio de estatísticas e números. Tipo, o cara começa a apresentar um TCC na conversa. Gente, é o quando falar. Quando que a gente deve falar? O filtro do quando precisa ser um filtro desse tamanho assim, ó. E a gente andar com esse filtro na nossa língua, do quando falar. Será que é hora de falar? Será que eu preciso falar agora? Eu tenho uma experiência muito legal. Desde pequeno eu falo demais. A mãe sempre era chamada na escola por uma coisa: o Pedro fala demais. Eu falava demais, gente, eu falava mesmo, demais assim. Só que eu não era o bobão eu sabia quando falar, mas também não sabia quando falar. E aí a mãe sempre era chamada na escola. Aí eu lembro até hoje, um dia eu fui com o pai, olha o rolo. Ele estava alugando uma casa e relocando a casa. Deu para entender, não? Eu aluguei do Nando e tô relocando pro Eric. Aí a gente foi no Nando. Ei, Nando, tudo bem? Pá, casa lá, não sei o quê. R$1.000. Fechou, R$1.000. Pô, Eric, tem uma casa top pra te alugar, cara. R$1.500, com piscina e top. Eu lembro da cena como se fosse hoje. Eu olhei pro pai e falei: pai, mas é R$1.000. Aí meu pai me olhou assim. O João, lembra, João? A mãe sempre fala assim, só. O pai me olhou assim. Aí, depois disso, o que meu pai começou a fazer? Ele não me levava mais pros lugares com ele. Aí eu lembro que o pai descia, e o pai, tipo, sempre vendia carro, casa, essas paradas e tal. E, tipo, quem é que é vendedor? Trabalha com venda. Você compra por um valor e você vende por outro. Não é, Felipe? Não é assim? Porque precisa ganhar dinheiro, precisa dar comida para comprar leite para as crianças. Então, é uma lógica, é básico. E aí, o pai descia do carro sempre, quando chegava em alguma garagem, alguma coisa. E eu descia correndo atrás dele. E aí ele ia e, tipo, fechava a sala assim, me deixava para fora. Porque eu falava demais, eu não sabia a hora de falar. Aí eu chegava em casa e falava: mãe, o pai me deixou para trás, eu tive que atravessar a rua sozinho e tal. Aí já dava aquela confusão: tu deixou o menino para trás, o menino não vai atravessar essa rua sozinho, não sei o quê. Olha a confusão que uma fala errada pode causar. E até hoje ainda eu falo demais às vezes. A gente precisa aprender com isso, gente. Quando falar? Quando que a gente tem que falar? Quando que a gente tem que contar? Quando que a gente tem que fazer? Não antecipa. Nem aconteceu ainda, você já está contando para todo mundo. Nem se concretizou ainda, você já está dizendo para todo mundo. Às vezes as coisas vão acontecer. Aí sabe o que a gente vai? Contei para o fulano, não aconteceu. Fulano colocou o olho gordo no meu negócio. É ou não é verdade? Gente, meu Deus, isso... Vocês acreditam nisso, não? Vocês acreditam nisso? Não, sejam sinceros. Vocês acreditam nisso, não? O Mateus, tu acredita mais ou menos? Geralmente quem acredita nisso lê horóscopo de manhã. Tipo, cara, eu contei pro Gustavo e aí não aconteceu. Por que a culpa é do Gustavo? Ou será que tipo o cara tem não sei que um bonequinho de voodoo meu e não vai dar certo, não vai dar certo. Gente, mas também por que contar? Por que precisa saber? Por que precisa saber quanto eu paguei, para onde eu fui? E aí agora a gente entra no segundo quê? Que é o quem. Primeiro é o quando, o horário certo de falar, a hora certa de falar, o tempo certo de falar, o momento certo de falar. E o segundo quê? Que complementa o primeiro,
que é o quem, para quem falar. Porque às vezes a gente conta só por contar mesmo. Às vezes a gente fala só por falar mesmo. Mas para quem contar a gente é muito importante. Porque realmente tem pessoas que querem o nosso mal. A gente não pode fingir que essas pessoas não existem. Pessoas que querem nos ver mal. Eu conto pro fulano, cara, fui lá ver um carro hoje, o carro top, bonito, bem cuidado, limpo. Quantos quilômetros que tá? 150. Já rodou demais, cara. Não. Tem que fazer motor, vai ter que... Já conhece assim? Não. Cara, tô vendo um celular novo para comprar. Que celular? Não, cara, tô vendo um iPhone e tal. Tu não consegue nem pagar comida. Tu vai comprar um iPhone, aquele caro, com pouca bateria. Tô vendo um celular. Que celular? Um Samsung. Samsung vive travando. Às vezes eu tenho vontade que essas pessoas, sabe? Cara, gente ruim que não dá para conversar, que a pessoa não celebra. Não celebra a tua conquista, não celebra a tua vida, não comemora com você. É por isso que eu acredito que quando a Bíblia fala para nós sorrirmos com os que estão sorrindo e chorarmos com os que estão chorando, é muito mais fácil chorar com quem chora. É muito mais fácil eu chorar com quem está pior do que eu sorrir com quem está melhor do que eu. É muito mais fácil eu chorar com o cara que está dando tudo errado na vida dele, que ele precisa de Jesus, que não sei o quê, do que rir com o cara que tem um carro melhor do que o meu, que ganha mais do que eu, que é mais bonito do que eu. Porque chorar com os que choram é fácil, mas e rir com os que estão rindo? E celebrar a conquista das pessoas. É por isso que nós precisamos, gente, cuidar para quem nós falamos. Porque tem pessoas que querem ver o seu mal. Guarda isso no seu coração, isso é um fato básico, gente. Tem pessoas que querem o nosso mal. Às vezes não porque são más, mas porque não sabem celebrar conosco. Pessoas que não sabem celebrar as suas vitórias, pessoas que não sabem celebrar as suas conquistas. Você já contou uma coisa boa para alguém, a pessoa deu aquele sorrisinho amarelo? Legal. Porque não sabe celebrar a tua conquista. Também não estou falando sobre a gente soltar foguete e sair por aí, porque tem pessoa que é um pouco mais contida mesmo, que legal e tal, mas você consegue ver na pessoa, quando ela está celebrando ou quando ela está invejando. Quando o teu namorado é mais bonito do que o dela, quando o teu namorado é mais legal do que o dela, quando as suas amigas são mais amigas do que as dela, quando o seu trabalho é melhor do que o dela. Sabe, para quem nós estamos contando os nossos segredos? Quem são os ouvidos que estão nos ouvindo? Eu sempre falo uma coisa, gente, e isso é uma máxima absoluta que eu acredito fielmente. Tem gente que quer nos ver bem, mas não nos quer ver melhor do que elas. Tem gente que quer ver você bem, mas fica melhor do que ela para você ver. Fulano morreu para mim. Já ouviu isso? Não? Por quê? Só porque agora está com aquelas amiguinhas acha que é alguém. Só porque está trabalhando naquele lugar acha que é alguém. Peraí. Às vezes a gente não muda, mas as pessoas mudam com a gente. Por quê? Será que é porque a gente está conquistando as coisas que elas queriam conquistar? Por que a gente muda com os outros? Será que é porque o outro conquistou o que eu queria para mim? É de se pensar ou não é? Para quem nós estamos contando os nossos segredos? Para quem você está contando as suas histórias? Para quem você está contando as suas conquistas? Tem gente que não quer celebrar com você. Tem gente que só quer saber a história mesmo. Me conta o seu testemunho. Para depois ficar olhando, ó lá, vai o pecador. Não conto minha história para todo mundo, não. Tem gente que não precisa saber. Não conto minhas conquistas para todo mundo, não. Tem gente que não precisa saber. Não é tudo que eu faço que eu coloco no Instagram, não é tudo que eu faço que eu conto para todo mundo. Não tem gente que não precisa saber, porque quem não é capaz de celebrar comigo não precisa saber. É ou não é verdade, gente? Vocês estão acreditando? Vocês estão concordando comigo, não? Para quem nós estamos contando? Quer ver uma outra coisa? Você é muito amiga da fulana, e aí a amizade acaba. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Meu Deus, a fulana tem todas as minhas histórias na cabeça dela. A fulana tem a senha do meu Instagram. A fulana tem a senha do meu falecido Snapchat.
Que no Snapchat tem muita coisa comprometedora sua que eu sei. E não é espírito que revela. Olha as risadas comprometedoras de quem tem coisas comprometedoras no Snapchat. Gente, acabou a amizade, mas não acabou o caráter. A amizade acaba, mas o caráter não pode acabar junto com a amizade. Não é porque eu não sou mais teu amigo que eu vou ficar contando teus podres para todo mundo. Não é porque você não é mais minha amiga que você vai precisar contar meus podres e me queimar para todo mundo. A amizade pode até acabar, mas o caráter não. Quando uma amizade acaba, o caráter não pode acabar junto. Eu ainda sei os seus segredos, eu ainda sei as suas histórias, eu ainda sei os seus podres. A amizade acabou, mas o caráter permanece. Eu ainda vou ser seu amigo e não vou contar para ninguém. Consideração, isso se chama consideração. Porque quando uma amizade acaba, seja por qual for o motivo, e geralmente é os mais fúteis possível. Quando uma amizade acaba, parece que acaba o respeito, parece que acaba o caráter, parece que acaba a humanidade. Eu viro a cara para a pessoa, eu xingo a pessoa, se for possível eu passo com o carro por cima da pessoa. E está tudo bem uma amizade acabar, porque eu creio em uma vida de ciclos. Ciclos se abrem, ciclos se fecham. Amizades vão ficando para trás mesmo. Alguns conseguem guardar as amizades da escola, alguns conseguem guardar as amizades da rua que morou, da cidade que morou. Alguns não conseguem, a vida foi tomando outros rumos e amizades foram ficando para trás. Você tem amigos que ficaram para trás, eram muito amigos seus, dormiam na sua casa, você dormia na casa deles. Mas o tempo passou, os amigos são outros, a vida é outra, a realidade é outra. Acabou a amizade, mas o caráter precisa permanecer, a verdade precisa permanecer. Amém? Quando a sua amizade acabar, se um dia acabar, permaneça com o caráter. Não seja cara de pau não, ficar contando a história dos outros. Às vezes a gente é cara de pau demais, gente. Fica contando histórias de pessoas que entregaram o coração delas para nós. Principalmente as meninas. Não sei os meninos, mas geralmente os meninos não são muito de abrir o coração. É ou não é verdade? Eu pelo menos tenho às vezes dificuldade de contar as minhas falhas para outros meninos ou para outros homens. Mas as meninas em 2 dias a outra já sabe a história dela completa. É ou não é? Onde é que estão as meninas? É verdade ou não é, gente? Eu estou mentindo? Algumas então. A gente não pode colocar todo mundo. Mas, e tem outros meninos que são bem fofoqueirinhos. Não é só de menina não. Até achei um desrespeito, colocar a velhinha ali na capa, né? As velhinhas que ficam na janela. Você tem velhinha fofoqueira na tua rua, não? Acho que toda rua tem a velhinha fofoqueira, né? Todo mundo conhece uma velhinha fofoqueira. A Maria do Bairro. Você conhece a Maria do Bairro, não? Sempre tem. Já parou para pensar que talvez você seja próximo à Maria do Bairro? Ou o próximo? É, aquela velhinha que sai direto do campo com o carrinho de compra. Você já viu essa cena, não? Hã? Já viram essa cena? Pode ser você, cara. Pode ser você. Pode ser eu. Gente, a gente precisa cuidar para quem a gente está contando as nossas histórias. A gente precisa cuidar para quem nós estamos, com quem nós estamos abrindo o nosso coração. Nós precisamos cuidar. Sabe, uma outra coisa dentro do quem que eu gosto muito. Às vezes a gente procura pessoas que concordam com a gente e não pessoas que se importam com a gente. Guarda essas 2 palavras no seu coração, que elas são muito diferentes. São parecidas, mas são diferentes. Às vezes nós procuramos pessoas que concordam com a gente, mas nós precisamos buscar pessoas que se importam com a gente. Nem todo mundo que concorda com você se importa com você. E nem todo mundo que se importa com você vai concordar com você. Fez sentido a explicação da Dilma aqui, não? Você conseguiu entender? Deixa eu explicar melhor. A gente tem tempo ainda. Vocês me dão mais meia hora aí? Estou brincando. Amém? O Felipe falou amém, né, cara? Todo mundo que concorda com a gente, geralmente essas pessoas não se importam tanto conosco. Por que eu te digo isso? De um tempo para cá eu tenho atendido muita gente.
conversado com muita gente tem vindo abrir o coração, contando muitas histórias, falando muitas coisas, que querem tomar muitas atitudes. E sabe o que eu percebi? A maioria das pessoas não estão buscando uma opinião. A maioria das pessoas estão buscando alguém que concorde com elas. A maioria das pessoas não estão buscando o que eu penso sobre o assunto. A maioria das pessoas estão querendo que eu concorde com a opinião que elas já vieram com a opinião pronta. Então a pessoa não vem perguntar se pode ou não pode fazer, se deve ou se não deve fazer. A pessoa vem dizer assim: eu estou pensando em fazer isso. O pastor concorda comigo? Fala que não concorda para ver. A pessoa sai pisando duro e vai procurando e procurando até achar alguém que concorda com ela. Se a pessoa está do teu lado, talvez esteja, talvez não esteja. Pessoas que só procuram outras pessoas que concordam com elas. Se alguém me diz não, essa pessoa não se importa comigo. Se alguém me diz não, essa pessoa não me ama. Às vezes nós estamos procurando pessoas para concordar conosco, mas nem todo mundo que concorda com você se importa com você. Às vezes as pessoas só concordam porque acham você legal, ou porque não querem te ver mal, ou porque não querem te ver chorar. Gente, nós precisamos procurar pessoas que se importam conosco, que se importam com os seus sentimentos, que se importam com as suas emoções, que se importam com a sua vida, que amam você. E geralmente essas pessoas não vão concordar conosco. Você lembra da sua mãe, do seu pai, do seu avô, da sua avó, da sua tia, do seu tio? Geralmente eles não concordavam com a gente, porque eles se importavam com a gente. Na maioria das vezes eles não concordam conosco, porque eles se importam conosco, eles querem nos ver bem. A gente chega cheio de opinião, cheio de história para contar, cheio de estatísticas, cheio de promessas, cheio de palavras, procurando alguém que concorde comigo. E aí eu vivo uma vida de igreja em igreja, de pastor em pastor, de líder em líder, de amigo em amigo, de amiga em amiga, porque eu não estou procurando pessoas que se importam, eu estou procurando pessoas que concordam. Faz sentido isso para você ou não? A gente fica procurando gente que concorda comigo porque nós queremos ouvir sim. Porque nós queremos que as pessoas concordem com a nossa opinião, que muitas das vezes está errada. Gente, dê atenção para as pessoas que se importam com você. Dê atenção para as pessoas que querem o teu bem, para as pessoas que te amam. Eu lembro que a minha mãe sempre me falava uma coisa. Quando ela me dizia não, eu chorava. Porque se tem uma coisa que eu não pago é para chorar. E aí a minha mãe me dizia não, e eu chorava, e fazia aquele escândalo, que provavelmente você também já fez. E ela sempre me dizia uma coisa, bem frase de mãe, né? Eu prefiro tu chorando aqui do que eu chorando depois. Pesado, né? Às vezes eu só queria jogar bola. Mas não faz sentido. Eu prefiro você triste comigo aqui agora, do que eu chorando por você depois. Eu prefiro que você talvez fique magoadinho comigo, ou magoadinha comigo, ou tristinho, ou tristinha, ou bicudinho, que tem gente que gosta de ficar bicudo, né? Agora, do que depois você falar, aquele pastor não se importou comigo, aquela amiga não se importou comigo, aquela amiga não me amou. Mas eu falei que não era para fazer e a miserável fez. Eu falei que aquele guri não prestava e ela se entregou para ele. Eu falei que aquela pessoa não amava ela e ela entregou a vida dela para aquela pessoa, porque nós estamos procurando pessoas que concordam. Gente, nós precisamos procurar pessoas que se importam, amém? Tem alguém que se importa com você aí do teu lado? Tem alguém que se importa aí? Jesus se importa com você, meu Deus, por isso que nem sempre Jesus concorda, por isso que nem sempre Jesus diz sim, por isso que nem sempre Jesus diz amém, porque Jesus se importa. Porque Jesus se importa comigo, porque Jesus se importa com você, porque Jesus se importa conosco, é por isso que nem sempre Ele concorda com as nossas loucuras. Hoje, de manhã a gente estava, o Felipe e o Elton estavam falando lá no grupo do Tamo Junto, e aí o Elton falou lá da família da Chloe. Você está no grupo do Tamo Junto ou não? A gente vai fazer um baixo assinado para tirar o Felipe e o Elton do grupo. Você assina esse baixo assinado ou não? Quem assina aí comigo? Aí, Elton. Tá vendo? Vou assinar o baixo assinado. Meu Deus, gente. Tá vendo como o povo é justiceiro? Vocês viram agora, né? Como amam vocês? Tu viu, Felipe? A justiça está em dia. A justiça do mundo está em dia. Já diria o pregador de domingo, né, Felipe? Meu Deus, gente. Que medo de vocês, cara. Porque pode ser eu, né? Um dia pode ser eu.
O povo é facinho para se rebeliar, tu viu? Queimar colchão, jogar cadeira. Meu Deus. Aí o Elton, mas olha só que legal, falaram uma coisa boa. E aí o Elton falou sobre a família da Chloe, que diz lá em 1 Coríntios 1, versículo 11, que Paulo escreve a carta para a igreja de Corintos, e é uma carta muito exortativa, onde ele exorta demais a igreja de Corintos. Porque Corintos era uma igreja onde tinham muitos dons, onde tinham muitos talentos, onde tinha muito poder de Deus. Aonde Paulo certa vez chega a dizer assim, gente, para de falar em línguas que vocês não estão edificando ninguém. Eu prefiro que vocês calem a boca e falem como eu. Eu falo 5 palavras para vocês e vocês me entendem. Do que ficar um monte de gente falando em língua sem ninguém para interpretar. Um monte de gente querendo profetizar sem ninguém para filtrar essas profecias. Aí é onde ele diz um texto muito conhecido, que o profeta está sujeito à profecia. E aí, lá no capítulo 1, no versículo 11, fala sobre a família de Chloe. Que Paulo agradece a família de Chloe por ter relatado para ele os acontecimentos da igreja de Corintos. Ou em outras palavras, a família dos cagueta. A família dos X9. A família dos que falam demais. Mas se você for ler a carta de Paulo aos Coríntios, se você for ler o capítulo 1, você percebe que a família de Chloe salvou aquela igreja. A família de Chloe salvou aquele povo. Porque eles relataram para Paulo não no sentido de fofoca, mas no sentido de informação. Você já falou isso não? Vou te contar uma coisa, mas não é fofoca, é uma notícia. Já usou esse termo não? Eu vou te contar uma coisa, mas não é uma fofoca, é uma informação. Já usou isso não? Geralmente fofoqueiro profissional usa esses termos para se esquivar da fofoca. Porque o cara que não está acostumado, o cara conta e nem percebe que contou na inocência, né? Mas quando você ouvir essa expressão, lembre-se, você está diante de um fofoqueiro profissional. Frio e calculista, que não quer deixar rastros. E aí Paulo agradece a família de Chloe e fala, olha, baseado naquilo que a família de Chloe me contou, eu escrevo a vocês. E aí eu fico pensando que na nossa vida, às vezes, toda fofoca que a gente conta tem os dois lados. Tem o do que ouviu a fofoca, que, meu Deus, fulano fez isso mesmo? Eu não acredito. Não, fulano não. Meu Deus, mentira que ela contou isso. Eu amo as expressões de quem ouve uma fofoca. Eu amo, porque geralmente a fofoca nos pega de surpresa, é ou não é? Que é algo que a gente não espera. Não, cara, mentira, não aconteceu isso. Tu tá brincando comigo. O tu tá brincando comigo é padrão, né? Porque geralmente a gente não acredita nas fofocas, né? E aí a gente então tem os dois lados da fofoca. De quem ouve, que geralmente eu não acredito. Não, fulano não. E a vítima da fofoca. O tema do assunto. Você já ouviu tua orelha queimar? Não, tua orelha esquentar? Já ouviu. Já sentiu tua orelha esquentar? Tem aquela... Geralmente o pessoal que acredita em horóscopo, né? Que... Como é que é mesmo? A direita e a esquerda, né? Uma é bem e a outra é mal? A esquerda é mal e a direita é bem? Não sei. Não acredito muito nessas coisas, então não estudo sobre isso, não me aprofundo nesses conhecimentos. Mas você já sentiu a tua orelha queimar assim? Você falou, minha orelha está muito vermelha, está queimando. Aí a pessoa fala, tem alguém falando de você. Aí ó, viu? O cara lê horóscopo, daí é só morder a camisa. Que aí passa. Meu Deus, Senhor. Bater na madeira também eu vi que resolve. E aí, meu Deus, quanta heresia. E aí a gente, tem alguém falando de mim. Quem nunca ficou com aquela pulga atrás da orelha? Quem nunca usou essa expressão assim, ó? Mas eu queria ser uma mosca para estar naquela sala. Gente, sim ou não? Mas eu queria ser uma mosca para ouvir o que ela está falando. Porque ela passou por mim no corredor e ela me olhou assim. É ou não é? Eu tenho certeza que ela me odeia. Porque ele virou a cara para mim. Né? O menino é isso, né? Quer ver bater ombro com ombro, né? Bater ombro com ombro, meu Deus. Terceira Guerra Mundial. Às vezes o cara é só desligado mesmo e... Você lembra da época de domingo no shopping, não? Quem lembra? Você ia, não? Se você ia, a gente vai cortar relações agora.
Aí eu lembro que a galera, segunda-feira na escola, o tema era o domingo do shopping. Porque eu tava andando e fulano bateu no ombro comigo, bateu ombro com ombro comigo. E aí, não, eu vou pegar de pau. Porque, gente, às vezes só não tinha espaço pro fulano passar. Você consegue entender? Que coisas pequenas viram uma guerra. Por que tu tá bravo com ela? O jeito que ela me olhou. Por que tu tá bravo com ele? Ele não me cumprimentou. Sabe, coisas assim, picuinhas, coisas pequenas que nem criança tem isso. Que nem criança tem isso, e às vezes a gente vai alimentando esses sentimentos no nosso coração, e a gente não espera até ouvir a segunda parte, o outro lado. Eu tenho absoluta certeza, gente, que todo mundo de Coríntios que ficou sabendo que Chloe caguetou as tretas de Coríntios ficou com raiva da família de Chloe. O que tu acha, Elton? Tu não acha que ficou? Eu acho que ficou. Porque ninguém gosta de que falem de você. Mal, bem a gente gosta. Elogios a gente gosta. Palavras de afirmação a gente gosta. Tenho certeza. Ali mora a casa dos cagueta. A casa dos X9. Caguetaram a gente para Paulo. Sabe, eu fico pensando na família de Chloe e na intenção do coração delas. Porque quando a gente conta alguma coisa, tem muito da intenção do nosso coração. Tem ou não tem? Às vezes você conta para alguém alguma coisa e não era por mal, é para ajudar a pessoa. Na minoria das vezes, né? Mas às vezes era só para ajudar a pessoa. Não quer ver a pessoa mal, chega para outra, vocês quer ver a confusão? São 3 amigas no grupo. E aí você está conversando com a fulana. Olha, eu acho que a gente precisa ajudar ela. Assim, ela está muito mal, ela está muito triste, as emoções delas estão abaladas. E aí a terceira pessoa do trio chega. E aí ela chega, e gente, quando estão falando de nós conseguimos ver. É ou não é verdade? Você já chegou numa roda e você viu que você era o assunto? Você chegou na roda, oh, meu, será que vai chover hoje? O céu está tão azul, tá nublado. Já chegou nessa roda assim, não? Mudou o assunto de repente. Meu, como cachorros são bonitos. Tipo aqueles assuntos assim, tipo, que você sabe que o assunto da conversa era você. E aí ali está instaurado o caos. E às vezes as pessoas só estão conversando para saber o nosso bem, para entender o porquê que a gente está assim. Então, deixa eu te falar uma coisa e guarda isso no teu coração. Eu já disse e repito, nem todo mundo quer o seu mal. Nem todo mundo quer o seu mal. Existem pessoas que nos amam e que se importam conosco. Mas por tanta coisa que a gente já viveu, que a gente já passou, que já falaram de nós, que já não sei o que, a gente se isola. E se você quer morrer espiritualmente, sentimentalmente e emocionalmente, se isole. Porque no isolamento, os pensamentos que você tem são só os seus. Você não consegue ouvir uma opinião de um terceiro, você não consegue ouvir uma história de um terceiro, e aí você se isola. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, meu lindo e minha linda. O Evangelho do Senhor Jesus não nos priva de sofrer nessa terra, mas o Evangelho do Senhor Jesus nos priva de sofrer sozinhos nessa terra. Paulo diz, é melhor que sejam 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. Paulo não, Jesus falou isso, né? Salomão? Olha o cara ali, tá vendo? Só para ver se tu estava ligado. Obrigado, viu? Salomão falou isso. Gente, de verdade mesmo, a gente não pode se isolar. A gente não pode se isolar. Guarda isso no teu coração. Às vezes nós estamos nos isolando porque ninguém mais presta, porque as pessoas falam de nós, porque as pessoas são fofoqueiras, porque as pessoas inventam histórias, as pessoas falam coisas que não existem, contam histórias que não existem, falam coisas. Gente, nós não podemos nos isolar. Às vezes nós nos isolamos porque a gente fala demais, porque as pessoas não gostam de estar perto de nós. Você tem aquele amigo que quando ele vai falar, fica todo mundo assim, meu Deus, o que ele vai falar? Porque depois geralmente alguém tem que pedir desculpa por ele, ou tipo, ele não quis dizer isso, querido, sai daqui. Você conhece alguém assim, não? Você está rindo, mas às vezes você é essa pessoa e você não sabe. Às vezes eu sou essa pessoa e eu não sei. E aí as pessoas vão se afastando de nós, as pessoas vão se distanciando de nós. E aí a gente está se sentindo sozinho, a gente está se sentindo solitário. Mas a gente precisa rever o que eu estou fazendo. Já fez essa autoanálise? O que eu estou fazendo de errado? Por que as pessoas estão se afastando de mim? Por que eu não consigo ter amigos? Às vezes é
um tipo meu, eu sou um pouco mais introvertido, eu sou um pouco mais fechado, e aí realmente eu preciso aprender a lidar com o meu estilo, com o meu jeito. Mas às vezes, gente, são coisas que a gente pode mudar, e coisas que você pode mudar, não espere as pessoas se acostumar com isso. Porque se tem uma coisa que a gente não pode é se acostumar com coisa que está errado. Coisa que está errada a gente muda, a gente não se acostuma. Amém? Coisa na nossa vida que está errado a gente muda, a gente não pode se acostumar. Eu estou pecando em tal área, mas é assim mesmo, eu me acostumei. Essa é a minha fraqueza. Essa é a minha fraqueza, mas eu não vou me entregar, eu não vou me acostumar com isso. Eu vou vencer esse pecado, eu vou vencer essa falha, eu vou vencer esse erro. No Evangelho nós não podemos nos isolar. Jesus só ficava sozinho quando era para orar. Ele e Deus, mas em todos os momentos tinha alguém com ele. Às vezes era uma multidão, às vezes eram 12, às vezes eram 3, às vezes era 1. Às vezes não era ninguém, era só ele e Deus, mas ele não se isolava. Eu e você não podemos nos isolar. Não se preocupe com o que falam, com o que deixam de falar, com as fofocas, com as Marias Fifi da vida. Coloca um filtro na tua cabeça, gente. Quando? Para quem? E principalmente, nos seus ouvidos, com o que você ouve. Às vezes a gente ouve muito lixo o dia todo, e a gente fica esperando Deus falar com a gente. A gente fica esperando Deus se mover na nossa vida, e ouvindo um monte de lixo por aí. 1 hora que você passa rolando o seu feed no Reels ou no TikTok, você vê talvez mais de 60 vídeos, mais de 60 conteúdos, mais de 60 pessoas, de 60 países, de 60 lugares. E tudo isso vai te distanciando do lugar que você deveria estar. Não estou falando sobre não estar naquele lugar, porque aquilo ali é um entretenimento, é uma parada que a gente está ali para brincar, para se divertir. Quem aí gosta de enviar meme para alguém? Não é legal você acordar de manhã e receber uns memes no Instagram? É legal, mas espera aí, tem hora, não é toda hora. Porque também tem o bobão que fala, tem o bobão do meme, né? O cara já te mandou 4 vezes a mesma coisa. Meu Deus, Deus tem misericórdia desse tipo de pessoa. O cara ri sempre do mesmo meme, cara, mesma coisa engraçada. Tipo, deu, cara, para. Sabe aquela pessoa que, cara, não tem filtro? Gente, nós não podemos ser esse tipo de gente. O TJ Sem Filtro, o tema dessa série, é para que Deus possa construir em nós um bom filtro. Um filtro legal. Quem aqui quer ter o filtro de Deus? Quando falar, para quem falar, quem ouvir. Amém, gente?